Bom dia. João 14. Evangelho de João, capítulo 14. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Então Jesus diz ali para os discípulos, olha, não permita que o coração se preocupe, que tenham medo, que fiquem inquietos, assombrados, assustados. Crê em Deus e também nele. As pessoas se preocupam com muita coisa. Se preocupam com as questões financeiras, com o trabalho, com a saúde, com a família, com muita coisa. Mas, na verdade, o que nós temos que nos preocupar é com a nossa salvação. Não adianta nos preocupar, não adianta nós ficarmos inquietos. Temos que confiar em Deus e confiar em Jesus. Porque a promessa do Senhor para nós é a salvação. Deus enviou o seu Filho para sofrer, para padecer em nosso lugar. Jesus, em obediência ao Pai, ele veio e sofreu tudo o que tinha que sofrer e no final foi crucificado e morreu ali na cruz do Calvário. Obediência ao Pai e por amor a nós. Então, a nossa preocupação tem que ser obedecê-lo, em segui-lo, para que possamos alcançar a vida eterna. O sacrifício da cruz não foi para nos dar uma vida satisfatória aqui. Não foi para nos dar regalias, conforto, luxo, realizações pessoais aqui, mas sim para nos dar vida. Então nós não temos que andar com medo, temerosos, assustados com qualquer coisa, mas sim em não sair da presença do Senhor, em não abandonar o Evangelho, em seguir o Senhor, porque nós temos uma casa. O Senhor vai nos falar agora mais à frente que Ele preparou a morada para nós. Agora nós temos que aceitar essa morada. Então a nossa preocupação não pode ser as coisas terrenas. A nossa preocupação não pode ser as coisas materiais. A nossa preocupação tem que ser a nossa casa. Versículo 2 ele fala assim, olha, na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós, portanto eu vou preparar-vos lugar. Na casa do meu pai tem muitos aposentos, muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. E Jesus foi. E ele preparou lugar para nós. E ele vai voltar, vai nos levar para nós ocuparmos esses assentos, ocuparmos esses aposentos, essas casas, essas moradas. Foi para isso que Jesus veio, sofreu e morreu, para que tenhamos vida nele. Ele nos comprou e nele nós temos vida. As pessoas fazem muita confusão e acabam fazendo orações e pedidos ofensivos ao Senhor. Isto porque não conhecem o Senhor, não conhecem a promessa. A promessa é essa, falou, olha, eu vou para o Pai.
Ele falou isso em vida. Ele falou, olha, eu vou para o Pai. Mas eu vou organizar lugares para vocês. Depois eu voltar, vou buscar vocês. E ele foi e preparou lugar para nós. No versículo 3 ele fala, e quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo, e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a promessa. Ele quer que nós estejamos com ele. Ele quer que tenhamos vida nele. Mas é interessante, Jesus é tão maravilhoso, né? Deus é tremendo, que ele não nos obriga a acompanhá-lo. Ele não nos obriga a ocupar os aposentos que ele for preparar para nós. Não, a escolha é nossa. Se nós quisermos, se nós aceitarmos o convite, nós iremos habitar uma dessas moradas, um desses aposentos que ele preparou para nós. Ele nos levará para lá. Mas se nós não quisermos, nós vamos sim ocupar ali o lugar de sofrimento, o lugar de dor. Nós vamos padecer por toda a eternidade. A escolha é nossa. Nós não podemos falar não, que o Senhor ele é autoritário, ele exigiu que nós o seguíssemos. Não, ele dá a opção. Tem dois caminhos, nós temos que escolher qual que nós queremos. Um é vida, o outro é morte. Um é paz e alegria, o outro é sofrimento e dor. Nós temos que escolher o que nós queremos. Falei, olha, eu vou preparar um lugar, depois tiver tudo organizado, eu vou voltar de novo e vou levar vocês. Para onde eu estiver, vocês estejam. Então, eu quero estar com Jesus. Eu quero passar a eternidade com Jesus. Aonde ele estiver. Este é o meu objetivo. Eu quero estar com ele. Nós sabemos, é interessante, nós temos conhecimento da promessa dele. O que ele nos fala, o porquê. Nós teimamos, insistimos em buscar nele vitórias, realizações aqui. Sendo que em nenhum momento Jesus prometeu isto. Jesus ofereceu isto. Jesus não ofereceu realizações, mas nós vamos diante dele. Gostamos de ir nas igrejas, nas denominações, aí nas congregações, participar das campanhas para isso, para aquilo, das vitórias e mais vitórias, pedindo isso, pedindo aquilo. Como se ele fosse atender, ele não vai atender porque ele não prometeu. Ele age pela palavra. Agora, se ele tiver que abençoar alguém, ele vai abençoar. Nós não podemos estar pedindo isso ou aquilo ele, porque não é promessa, ele não tem compromisso. Mas por que as pessoas fazem isso? A explicação está aqui, ó, no versículo 4. Vós, Jesus afirmando, vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Falou, vocês estão sabendo para onde eu vou. E vocês conhecem o caminho. Isso aí, nós chegamos nas igrejas, todo mundo vai falar que conhece Jesus. Mas aí o versículo 5 fala, então lhe indagou Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais, como podereis conhecer o caminho? Tomé, um discípulo, não sabemos para onde o senhor vai, não. Não é como conhecer o caminho. Ou seja, esse discípulo que estava com Jesus há tanto tempo não conhecia Jesus. Não conhecia, se ele conhecesse, sabia que Jesus é o caminho. Se ele conhecesse Jesus, ele saberia que Jesus está falando de salvação de vida eterna. E está falando de uma maneira muito clara, ele não entende porque não fala o mesmo idioma, não fala o idioma do reino, não fala o idioma de Jesus. Assim são muitas pessoas que lotam os templos denominacionais, não conhecem Jesus, não falam o idioma de Jesus. Não falam e não entendem o idioma de Jesus. Prova tal que vão lá pedir isso, não, eu quero casa, eu quero carro, eu quero prosperidade.
quero isso, quero aquilo. Isso não é o idioma de Jesus. O idioma de Jesus é salvação, é vida. Quero que vocês estejam comigo por toda a eternidade. Nós temos que observar quem eram os discípulos de Jesus e como ele nos chamou para sermos discípulos dele. Se é discípulo, nós temos que andar no mesmo modo como o nosso mestre andou e anda. Nós temos que segui-lo. Se nós estamos seguindo, nós não temos preocupações com as coisas materiais. A nossa preocupação é outra. A nossa preocupação é espiritual, é salvação. Então, se eu vou diante do Senhor, agora, para fazer uma oração, eu pedindo para Ele me dar um carro, para Ele me dar uma casa, para Ele me dar dinheiro, para Ele me dar aquilo, na verdade, eu estou ofendendo Ele. É uma oração tola. Por que eu tenho que pedir isso a Ele? Ah, mas Ele não quer que eu passe, que eu morra de fome. Ele diz para nós buscarmos em primeiro lugar o reino dele. Foi o que ele mandou. Está lá em Mateus 6. Busca em primeiro lugar o meu reino. Que até mais coisa eu acrescento. Ou seja, vai acrescentar o quê? Aquilo que nós realmente necessitamos. Não o que nós queremos, não o que nós pedimos, não o que nós achamos que precisamos, mas o que nós necessitamos. É o que nós necessitamos para nós estarmos nesta caminhada, nessa peregrinação em direção a Ele. Devemos observarmos bem a palavra do Senhor e entendermos se realmente, será que nós conhecemos Jesus? Se não, vamos procurar conhecer. Tomé andou com Ele, não conhecia. Os discípulos de Jesus, nós já mostramos isso, que muito não conhecia. Judas era um ladrão, traidor. Aqui Jesus responde a Tomé, versículo 6. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como você não conhece, pai? Eu sou o caminho. Você quer saber qual é o caminho para a salvação? Sou eu. É isso que ele está dizendo. Você quer saber qual é a verdade? A única verdade sou eu. O resto do mundo vive numa mentira. A única verdade é Jesus. A única verdade é essa aqui que ele nos mostra, que ele nos revela. E o único que pode dar vida. É o único. Não existe gesto que nos dá vida. Não é caridade, não é bondade, não é pessoas, não é santos, santas, não é outros deuses, não é nada. Só Jesus. Só. A Maria não pode dar vida a ninguém. João, Paulo, Pedro, Tiago, Ezequiel, Jeremias, Moisés não pode dar vida a ninguém. Samuel, Josué não pode dar vida a ninguém. O único que pode dar vida é Jesus. João Batista não pode dar vida a ninguém. Quem dá vida é Jesus, só Ele. Eu sou o caminho, é o único caminho que nós temos que passar, é Jesus. Para nós passar por esse caminho, é obedecer, viver na obediência, vivendo esta palavra, aceitando esta promessa, vivendo nesta promessa. Não outras promessas como as pessoas apresentam por aí, mas nesta promessa. Nós vivemos nela, que é a única verdade. A verdade única é essa que nós estamos falando. A verdade única é Jesus. São muitas pelo mundo que eles falam que são verdade, mas tudo é mentira. O mundo vive na mentira. Pai da mentira é o diabo. Está lá em João 8, que, voltando até do capítulo 8,
44, Jesus mesmo disse que o diabo é mentira, Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Em João 8, 44, ele diz assim: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que ele é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. A única verdade é Jesus. Olha essa afirmação que ele diz. Eu sou. Se você observar, você vai ver que eu sou é com letras maiúsculas, porque ele é o Criador. Ele é tudo. Ele é o Senhor. O início, o fim. Ele é Jesus. Ele é. E ele falou: o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai. E depois muitos depois disseram, nós vamos ver aqui na frente, que ele está falando de maneira espiritual, falando claro do Evangelho, e mesmo os discípulos não entendiam. Porque ele disse assim, ó, ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Ninguém vem, porque o Pai está nele, ele está no Pai. Olha como eles não prestam atenção nas palavras que vem. Nós vamos ver isso mais à frente aqui. Versículo 7. Se vós de fato tivesses me conhecido, tereis conhecido também a meu Pai, e desde agora vós os conheceis e o viste. Jesus falou: se de fato vocês me conhecessem, vocês conheceriam Deus Pai. Vocês também teriam conhecido Deus Pai. E desde agora vós os conheceis e o viste. Vocês estão conhecendo, estão vendo e não sabem quem é. As pessoas estão tendo Jesus hoje o tempo todo, tem Deus o tempo todo e não conhecem. Hoje nós vemos Jesus aqui na palavra, nós vemos no Evangelho, nós vemos na Bíblia. O tempo todo. E as pessoas não conhecem. As pessoas não conhecem. E ele está aqui. Templos lotados. As pessoas carregando Bíblias, cantando, falando um monte de coisa, dizendo que ama a Deus, que ama Jesus, mas falam de uma maneira abstrata, porque eles não conhecem. Se conhecesse, nós não veríamos tantos pedidos, coisas esdrúxulas mesmo. Nós vemos hoje aí nas mídias, eu fico observando, por exemplo, alguns loucos, essa que é a palavra para que eu digo, alguns loucos, alguns idiotas, se levantam ali dizendo que são profetas, e falam uma coisa qualquer lá e as pessoas, não, eu tomo posse, amém, 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 pega um monte de um copo lá, enche de água lá, fica jogando papelzinho, fala, tô orando por você. As coisas, na verdade, até tenebrosas. E as pessoas têm que conhecer Jesus. Só isso. Tem que conhecer o grande eu sou. Quando você conhecer Jesus, você conhece a Deus. Você conhecendo a Deus, você sabe como orar. Você conhecendo a Deus, conhecendo Jesus, você vai falar com Deus em nome de Jesus. Você sabe o que orar, o que pedir. E você receberá. Por que você vai receber? Porque você sabe como. Você aprendeu, você tem discernimento.
orar de acordo com a vontade, de acordo com a palavra dele, e imediatamente atendido. Olha para você ver aqui no versículo 8. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e é o suficiente para nós. Olha para você ver que eles estão falando de maneira natural. Jesus falou aqui em cima agora há pouco, falou, olha, ninguém vê o Pai senão por mim, ninguém vê o Pai, então o Pai tem em mim. Ele está mostrando que Deus, Pai, está nele. E o próprio discípulo não está entendendo. Ele acaba de falar aqui no versículo 7, falou, olha, se vós me tivesse me conhecido, você também conheceria o Pai. Então Filipe, com esta pergunta, está dizendo, mostrando o quê? Que não conhecia nem Jesus e nem conhece Deus Pai. Às vezes nós vemos muitas pessoas falando aí que não, que conhece Jesus, que ama Deus, mas só na fala deles, eles já se entregam. Nós sabemos que não conhece nenhum nem outro. Nós sabemos que eles não sabem quem é o nosso Senhor. E não somente eles, eu vejo muitos nos púlpitos, nos altares aí dos templos, fazendo palhaçadas, umas orações estranhas, umas pregações muito mais estranhas. E nós sabemos que eles não conhecem nenhum nem o outro. Apesar de Jesus estar diante dele, porque Jesus está na Bíblia ali o tempo todo falando, falou, olha, eu sou Jesus. Deus está aqui comigo, eu sou Jesus, eu sou Deus. Mas eles não acreditam. E ainda ficam buscando o Pai e o Deus. Versículo 9. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim vê o Pai. Como pode dizer-nos, mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza suas obras. Falou, Felipe, tem quanto tempo estou com vocês? Você não me conhece. Tem quanto tempo que Deus está com vocês? Vocês não conhecem. É isso que Jesus está falando com o Felipe. Ele disse, há tanto tempo estou convosco que tu não me tem conhecido, Felipe. A mesma forma nós falamos hoje, a mesma forma que Jesus fala com a maioria dos se diz evangélicos, religiosos de uma forma geral. Há tanto tempo eu estou com vocês, vocês não me conhecem. Há quanto tempo? As pessoas têm Bíblia, carregam Bíblia, frequentam o templo e não conhecem Jesus. Eu tenho várias pessoas que eu atendo e falo, pastor, eu tenho 20 anos que eu sou evangélico, sou de família evangélica, mas eu não conhecia Jesus, estou conhecendo agora. Porque, infelizmente, vivi em lugares frequentados por pessoas também que não conheciam. Como eu posso apresentar alguém para uma pessoa se eu também não conheço? Eu falo com o Felipe, olha, há tanto tempo eu estou com você, você não conhece. Ele falou, aquele que me vê Deus, vê o Pai. O nosso Deus é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. É a mesma forma você chegar para alguém e falar, olha, eu não estou vendo a sua alma. Ou eu não estou vendo o seu, me mostra o seu espírito. Me mostra a sua alma. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então não tem como eu ver Jesus ou falar de Jesus aqui se eu não estou falando de Deus, se eu não estou falando do Espírito Santo. Automaticamente, quando eu me refiro a Jesus, eu refiro aos três. Se eu conheço Jesus, eu conheço Deus Pai, eu conheço Deus Espírito Santo. E ele falou, escuta, crê pelo menos que eu estou no Pai, não crês que estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não eu digo na minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim, que realiza as obras. Versículo 11. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim?
crede-o, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Ah, você não acredita que Deus está em mim? Você não viu curando leprosos, expulsando demônios? Você não viu abrindo os olhos aos cegos? Você não viu eu multiplicando pães e peixes? Vocês não viram isso? Estas obras quem faz é o Pai que habita em mim. É isso que Jesus está mostrando. É o Pai. Se o Pai não tivesse em mim, eu não teria condição de fazer. Quando vocês estão me vendo, vocês estão vendo o Pai. Vocês têm que acreditar, pelo menos por causa das obras que eu faço. É isso que ele está dizendo. Falou, olha, mas eu vou para o Pai. E o que vocês viram fazendo, vocês farão muito mais. Obras maiores vocês farão. Porque eu vou para o Pai. Eu vou subir. E ele subiu. Eu vou subir. No versículo 13. E assim seja o que for que vos pedirdes em meu nome, isto eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então as pessoas ouvem o pregador falar, não, para o que você quiser, você pede a Deus, pede o nome de Jesus que ele te dá. Só que as pessoas estão há décadas pedindo e não recebem, não vão receber. Porque primeiro, se você quer receber algum pedido que você faça ao Senhor, primeiro é necessário você conhecer o Senhor. Primeiro você tem que conhecer Deus Pai. Primeiro você tem que conhecer Deus Filho. Porque você conhecendo, você sabe o que pedir. E quando você sabe o que pedir, você vai receber. As pessoas vão dizer, o senhor pede um monte de coisa, eu quero isso, me dá isso, me dá aquilo, e não recebe. Porque não está pedindo de acordo com a palavra de Deus. Na verdade, seus pedidos é até uma ofensa. Estão ofendendo o Senhor. Eu tenho que conhecer primeiro Jesus. Eu tenho que conhecer primeiro a Deus. Eu conhecendo sua vontade, o seu caráter, tudo, eu sei o que eu posso pedir. Eu sei o que eu posso pedir. E eu vou pedir, eu vou receber. As pessoas têm que entender isto. Não adianta nós chegarmos, nós irmos a um açougue, pedir 1 quilo de carne, que eles não vão ter, não vão nos atender. Podemos ficar pedindo em número que não vamos receber. Senão também não adianta nós irmos a uma padaria, ou seja, um açougue, pedir pão que nós não vamos receber. De maneira nenhuma. Porque para mim pedir o pão, eu tenho que conhecer a padaria, eu tenho que saber que ali faz pão. Eu tenho que saber que ali vende pão. Eu tenho que saber que ali eu vou conseguir o pão. Eu sabendo disto, eu vou, peço e recebo o pão ali, eu compro o pão. Eu vou no açougue, eu sei que ali é um açougue, que ali vende carnes variadas, todo tipo de carne, então eu vou no lugar certo. Então, se eu quero alguma coisa de Jesus, eu tenho que conhecer quem é Jesus. Eu tenho que conhecer quem é Deus. Caso contrário, nós vamos ficar pedindo, como as pessoas, os religiosos fazem votos, participam de campanhas, de um monte de coisa e não recebe nada. Porque não sabe pedir, não pede de acordo com a palavra do Senhor. Quando nós temos pleno conhecimento, nós sabemos o que pedimos e o que pedirmos, nós recebemos. Ele disse, assim
seja o que for que vos pedis em meu nome, eu farei, a fim que o Pai seja glorificado no Filho. E se vos pedis algo em meu nome, eu farei. A oração, nós oramos a Deus em nome de Jesus, como ele já nos ensinou. Pedimos a Deus em nome de Jesus, se estiver de acordo com a palavra. E quando nós fazemos assim, nós recebemos. Mas o versículo 15 é que fecha tudo. Se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. Vocês amam Jesus, obedeça os mandamentos. Obedeça os preceitos, siga Jesus, procure conhecer Jesus, procure viver Jesus. Aí você sabe o que pedir. Se você pedir, você recebe. Mas seja obediente. Obediente ao Senhor. O Senhor está com você o tempo todo, mas procure conhecer, porque você pode estar com Jesus o tempo todo e ir para o inferno, porque você não conhece. Deus pode estar com você e você ir padecer por toda a eternidade, porque você não quis conhecê-lo. Pense nisso. Eu li o Evangelho de João, capítulo 14. Eu li até o versículo 15. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Até um bom dia.